nas suas ações, nas suas atitudes, com o mundo, com as pessoas de fora e com os irmãos. O crente precisa ter as suas ações baseadas na justiça. O crente precisa respeitar a lei de Deus e respeitar a lei dos homens. Porque quando nós não estamos baseando as nossas ações, a nossa vida na justiça, nós também abrimos brechas na nossa vida para o inimigo das nossas almas entrar. Lembra que nós falamos no domingo passado que o nosso inimigo, o modus operandi, a maneira do inimigo agir é no ponto fraco. Não é onde nós estamos fortes, é no ponto fraco. Então, se eu estou com o cinto da verdade, ele não vai atacar onde está o cinto. Agora, se eu estiver sem a couraça da justiça, que me protege contra uma flechada no coração, é ali que o inimigo vem atacar. E a couraça da justiça é o meu comprometimento com a justiça. Se eu não sou uma pessoa justa, Satanás vai me acusar diante de Deus justamente em relação a isso, que é o meu ponto fraco. E ele vai agir nisso, ele vai colocar situações na minha vida em que eu vou ter que agir injustamente. E isso vai abrir brechas para que eu me afaste de Deus, para que eu tenha problemas nos meus relacionamentos. A injustiça é algo terrível. Nós nos indignamos muito com a injustiça, meus irmãos, quando nós sofremos a injustiça, ou quando alguém que nós amamos muito sofre a injustiça. Mas quando nós agimos com injustiça contra alguém, às vezes nós nem percebemos. Nem percebemos. Mas o crente precisa se preocupar com isso. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de equidade, e Ele espera isso de nós. Agora, o crente precisa agir com justiça, como a palavra de Deus nos ensina, nos seus relacionamentos com as pessoas, em todos os momentos. Mas o crente também precisa estar justificado diante de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, justo, e nós não podemos estar na presença dele se nós não estivermos justificados. E nós só estaremos justificados diante de Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui de nós estarmos vestidos com a couraça da justiça, também nós devemos estar firmados na fé que um dia nós abraçamos em Cristo Jesus, porque esta é a única maneira de nós estarmos em condições de ter comunhão com Deus, justificados em Cristo. Porque sem a justificação, nós não podemos nem estar na presença de Deus. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não conhece a Jesus como Salvador, precisa vestir a couraça da justiça. Porque é a única maneira de ter comunhão com Deus. Porque diante de Deus nenhum homem será justo. Por mais que nós tentemos fazer as coisas corretas, nós sempre falharemos em alguma coisa. Nós nunca seremos perfeitos como Deus é. E a única maneira de nós sermos declarados justos diante de Deus é pela fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que em 1 João 9, o apóstolo João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, é pelo perdão dos nossos pecados que nós somos justificados diante de Deus.
Então a couraça da justiça diante de Deus é através do sangue de Cristo. E diante dos homens é quando nós agimos com a justiça que Deus nos ensina a agir. E quando nós não agimos, nós temos que tentar reparar o nosso erro, pedindo perdão a Deus, porque quando nós pecamos contra o nosso irmão, quando somos injustos contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus. Então, quando nós agimos com justiça, devemos em primeiro lugar pedir perdão a Deus e também pedir perdão ao irmão, reparar o nosso erro, porque aí nós estamos fechando uma brecha para que o inimigo não atue nas nossas vidas. Estamos vestindo a couraça da justiça e assim estamos equipados com mais uma arma, com mais um equipamento contra as forças do mal. Então nós já falamos aqui de dois equipamentos importantes: a verdade e a justiça. Você quer ser vencedor contra as forças do mal? Meus irmãos, as forças do mal estão tentando nos derrubar o tempo todo. Às vezes nós não vemos, às vezes elas são sutis, mas você não precisa se preocupar. Se aproprie de toda a armadura de Deus. Comece pela verdade e pela justiça. Nós já estaremos num bom caminho se começarmos por aí. Mas ainda hoje nós vamos ver uma terceira arma, um terceiro equipamento que Deus coloca à nossa disposição. E depois, no domingo que vem, nós vamos continuar. O terceiro equipamento que o apóstolo Paulo fala está no verso 15, que ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, o soldado primeiro colocava o cinto, depois ele colocava essa couraça, e depois ele ia colocar o calçado. Naquela época, o soldado não colocava uma bota, como os soldados hoje colocam, um coturno, uma bota que é pesada, fechada. Naquela época, eles usavam uma sandália resistente de couro, uma sandália que deixava os dedos para fora, mas era bem amarrada com tiras de couro aos pés, para que não saísse no meio da corrida. Mas nessa sandália, que era de couro, na parte de baixo, na sola, também tinha cravos, parecidos com os cravos de chuteira dos jogadores de futebol hoje, que jogam em campos de grama para que não escorregue, para que não fique caindo toda hora. Então também tinha esses tipos de cravos que permitiam uma corrida para que ele não caísse, e também quando ele estivesse lutando com um soldado, ele tivesse firmeza para ficar os pés firmes, plantados no chão, enquanto ele manuseava a sua espada contra o inimigo. E o apóstolo Paulo usa a metáfora do calçado, associando o calçado ao Evangelho da paz, ou à preparação do Evangelho da paz, dizendo que, assim como o soldado, como aquele calçado preparava, deixava o soldado preparado para enfrentar o seu inimigo, dando firmeza para os seus pés e suas pernas, o Evangelho da paz também nos deixa preparados para a batalha espiritual. Por que o Evangelho da paz? O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é a boa nova, a boa notícia que traz paz aos homens, que anuncia a paz entre Deus e os homens. Porque o homem sem o Evangelho, o homem sem Cristo, ele está numa situação de inimizade com Deus. É o que a palavra de Deus declara. Sem Deus, sem o Evangelho, sem Cristo, o homem é inimigo de Deus. Mas pelo sangue de Cristo, o homem é perdoado, ele é justificado, e então ele está em paz com Deus. Por isso que é o Evangelho da paz. E a partir daí, o homem, além de estar em paz,
Porque nós, como cristãos, que estamos em paz com Deus, que fomos salvos por Cristo, nós recebemos dele também a missão de anunciar esse Evangelho para toda criatura. Então nós somos promotores da paz, no sentido de que nós promovemos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho. Então, diz assim o texto: calçai os pés com a preparação, em outras traduções, com a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho nos prepara para a batalha, nos deixa prontos para a batalha. Nossa mente, nosso coração, a nossa vida tem que estar centralizada no Evangelho de Cristo Jesus, que é a fé que nós abraçamos. A nossa vida tem que estar diretamente centralizada e fortalecida e firmada no Evangelho. Outras coisas não podem tirar a nossa atenção. Nós temos que viver no Evangelho, do Evangelho, para o Evangelho. Porque isso é uma arma contra Satanás. Porque o inimigo vem com acusações. Uma das principais armas de Satanás contra os servos de Deus é a acusação. Ele quer nos acusar. Mas quando nós lembramos do Evangelho da paz, nós dizemos assim para Satanás: a sua acusação não tem valor, porque Cristo morreu por mim, e o meu pecado foi perdoado, e eu estou em paz com Deus. E essa paz que um dia me alcançou, agora eu anuncio para outros, para que o inimigo seja derrotado na vida de outros também. Então, o Evangelho é a arma mais poderosa contra a atuação do inimigo. Porque enquanto o inimigo quer matar, roubar, destruir a vida das pessoas, o Evangelho traz vida, o Evangelho traz paz. Por isso que nossa vida tem que ser o Evangelho de Cristo. Nós não podemos parar de pensar no Evangelho nem no dia da nossa vida, porque a boa nova do Evangelho, que um dia nos alcançou, é o que nos prepara para a batalha espiritual. É o que nos deixa prontos, firmes, para enfrentar a luta espiritual. E é o que também nos fortalece para anunciar esse Evangelho para toda a criatura. Então vejam, meus irmãos, que as armas estão aí. Nós temos a verdade que Jesus nos ensina e a qual Ele mesmo declara ser. Nós temos a justiça, porque somos justificados por Deus em Cristo, e temos na palavra de Deus a instrução para como viver com justiça nesse mundo em todos os momentos. Nós temos o Evangelho revelado na palavra de Deus, e que o Espírito Santo dá o discernimento em nosso coração, tanto para aplicar a nossa vida como para pregar para outras pessoas. As armas estão aí. O que nós precisamos fazer? Nos apropriarmos. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. No verso 11. A nossa parte é nos apropriarmos. No verso de número 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. As armas estão ali, mas nós temos que tomar. O soldado romano, ele não ficava parado e o cinto vinha automaticamente, se colocava ali, nem a couraça, nem o calçado. Ele tinha que se vestir. O governo de Roma lá fornecia as armas para o soldado, mas eles se explicavam. Deus coloca à disposição as armas para que nós sejamos vitoriosos, meus irmãos, na batalha espiritual. Mas nós temos a nossa parte a fazer, que é nos apropriarmos dessas
armas. Nós temos que nos apropriar da verdade que é Cristo e nos comprometermos com a verdade em todas as ações da nossa vida. Podemos falhar num momento ou outro, mas devemos tentar reparar os nossos erros, pedir perdão a Deus e seguir o ideal de sempre sermos comprometidos com a verdade. Devemos nos comprometer com a justiça, e ainda que em alguns momentos nós falhemos em sermos justos, devemos lembrar que nós somos justificados por Cristo diante de Deus, e que o nosso Deus é um Deus de justiça e que Ele espera que nós andemos em justiça nesse mundo. E se nós falharmos nisso, devemos também nos arrepender e tentar reparar o nosso erro e procurar viver em justiça em todos os momentos, seja com nossos amigos, irmãos, com o governo, com tudo. Da mesma forma, não só desfrutarmos do Evangelho que nos salvou, mas vivermos o Evangelho de uma forma comprometida, vivermos de uma maneira digna do Evangelho, digna da vocação a qual fomos chamados. Isso é nos apropriarmos do Evangelho, pregarmos o Evangelho, falarmos desse Evangelho da paz, das pessoas que nós amamos, do nosso próximo, das pessoas que estão na rua perdidas, sem salvação. Quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa que não conhece a Jesus, nós estamos derrotando o poder do mal que está naquela vida. Porque se o Evangelho chega na vida de uma pessoa, as trevas saem daquela vida. O inimigo bate em retirada, porque não tem poder contra Jesus Cristo. Então nós temos essas armas à nossa disposição, dadas pelo próprio Deus. Nós temos que pegar e usar, e certamente seremos vitoriosos. Se aproprie das armas que Deus tem nos colocado à nossa disposição. Você será vitorioso, sua família será também, nossa igreja será. E Satanás vai estar derrotado para a glória de Deus. Amém? Deus nos ajude, irmãos, e que essas verdades fiquem guardadas em nossos corações, para que nós usemos isso durante toda a nossa vida. Amém? Vamos cantar o hino que vai ser projetado, que também fala de vitória, vitória que nós temos em Cristo Jesus.